Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para compartilharmos um pouco da palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Isto é muito importante. Cada dia, cada momento que você entra na presença do Senhor, a graça de Deus é derramada sobre a sua vida. Ele abre o seu entendimento para que você perceba melhor a sua vontade preciosa. Não é assim que nós oramos o Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será isso verdade mesmo? Você deseja que o Senhor faça a vontade dele na sua vida? Para que isso aconteça, é muito importante que você conheça o Senhor. E para conhecermos ao Senhor, nós precisamos investigar a sua palavra. Sim, essa palavra dita, inspirada. Toda palavra de Deus é inspirada pelo Senhor. E nós temos que ter esse entendimento para que a gente possa realmente ganhar força para a nossa vida. Esta não é uma palavra comum, não é uma palavra de um coaching, não é uma palavra de ânimo, não é uma palavra de um amigo, é a palavra de Deus. Esta palavra, está escrito, céus e terras poderão passar, mas esta palavra não passará. Dá para entender então que é alguma coisa que não é natural, é sobrenatural. Por isso que essa palavra, inspirada pelo Espírito Santo, ela é realmente capaz de moldar os seus pensamentos, de ajustar o seu entendimento. Portanto, abra realmente o seu coração para receber a palavra de Deus e tenha fome, e tenha desejo de conhecer cada vez mais. E nós estamos aqui. Ontem vimos quando o apóstolo Paulo chegou em Mileto e falou com eles a respeito, com os presbíteros de Éfeso, não é? Com relação à sua dedicação, à sua postura de fé. E agora nós vamos continuar do verso 25 até o verso 35. Está escrito: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, e vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Então Paulo, lá em Mileto, continuava o seu discurso de ensino, colocando realmente essa disposição de estar levando-os à compreensão de tudo aquilo que eles aprenderam. Então ele mesmo disse, olha, eu sei, indo para Jerusalém, porque ele falou que tinha certeza que lá em Jerusalém ele iria sofrer. Ele falou, então daqui por diante eu sei que eu não vou ver mais vocês. Né? Foi isso que ele falou no verso 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que eu estou livre do sangue de vocês. Mas por quê? Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Veja, irmãos, que preciosidade com relação a um exemplo de um pastor de ovelhas, de alguém preocupado de que o seu discípulo, de que o seu aluno, de que a sua ovelha estivesse aprendendo tudo e não uma parte. Ele diz aqui, estou limpo. Mas por que eu estou limpo? Porque eu ministrei, eu anunciei a vocês todo o desígnio de Deus. Então vejam só, Deus os constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus.
a qual ele comprou com seu próprio sangue. Está falando de Jesus, não é? Então, veja só no verso 29, que coisa interessante. Ele diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E também ele diz que dentre vós mesmos se levantarão homens, né, falando coisas pervertidas. Então veja que coisa interessante o apóstolo Paulo trouxe como característica para a igreja. Olha, eu sei que depois da minha partida virão pessoas que serão como lobos vorazes, né? Que vão realmente destruir, que não pouparão o rebanho. Ou seja, o que o lobo faz com o rebanho? Ele arrebata, não é? E mata. Então, o apóstolo Paulo tinha certeza que na saída dele viriam pessoas estranhas que estariam contaminando, corroendo, destruindo a fé daquelas pessoas. Mas ele disse outra coisa também mais preocupante ainda. Ele falou assim: e no meio de vocês, no próprio meio de vocês, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas. Veja, o apóstolo Paulo também tinha o entendimento de que até no próprio meio daquelas pessoas iriam se levantar pessoas falsas, que iam perverter, que iam falar coisas erradas a respeito da fé. Então ele diz assim, para que isso não acontecesse, portanto, vigiai. Esse vigiar, assim como Jesus nos ensinou, traz no seu conteúdo o entendimento, a necessidade, não é de estar apenas alerta humanamente, mas é de você estar alerta com relação aos conceitos e os princípios da palavra de Deus. O que Deus me diz sobre família? O que a Bíblia me ensina sobre filhos? O que a palavra do Senhor me ensina sobre um marido, uma esposa, a minha vida social? O que a Bíblia me ensina sobre valores, sobre prioridades? O que a Bíblia me ensina sobre trabalho? Vigiar é ter um entendimento do que estas coisas significam da parte de Deus. Como Deus vê o trabalho? O que o Senhor pensa do casamento? O que é que Deus entende sobre criação de filhos? Esta questão é vigiar. Então ele diz assim: lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Por 3 anos o apóstolo Paulo ficou ensinando nesse lugar. Admoestando, aconselhando cada um, inclusive com lágrimas, ou seja, participando, se envolvendo. É coisa que nós não temos visto nesse tempo. Aliás, até o próprio rebanho não quer mais que o pastor se envolva, não é? E as tendências e as mentiras e os enganos têm atrapalhado realmente as pessoas de ouvirem a mensagem do Evangelho. Então, ele diz assim, que ele tinha, agora vos encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Aí ele fala um testemunho de si mesmo. Entre vocês eu não cobicei nada, nem prata, nem ouro, nem vestes, nem nada, não tirei nada de ninguém, e com as minhas próprias mãos eu trabalhei, não é? Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados. Então veja a disposição do apóstolo Paulo. Quero que você pense um pouco. Onde você encontra essa disposição nestes dias? Em onde você percebe realmente um proceder de humildade, de disposição, de vigor, de esperança, de alegria na fé? Se a fé não alegra os cristãos, se Jesus não empolga a nossa mente, o nosso coração, o que nos empolga? Então veja, o apóstolo Paulo passou estes valores para a igreja. E a igreja primitiva ia assimilando estas coisas para entender aquilo que era o mais importante. Onde ele encerra dizendo, relembrando as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber, ou seja, é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Coisa que nestes dias tem sido difícil e as pessoas perderam a orientação bíblica. Não é? Porque muitos têm direitos e esperam receber.
diversas coisas, não é só dinheiro não, mas é honra, atenção, tudo é para o homem hoje em dia. Quando nós precisamos entender em Cristo que é mais feliz aquele que se abre e concede vida e dá realmente o seu ser do que exatamente aquele que recebe. Eu desejo realmente que você fique firme e cada vez mais fortalecido na fé.